Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai, louva a Deus por a vida do teu servo, a qual o Senhor, Pai querido amado, colocou aqui, meu Pai querido amado, para ajudar, meu Pai, para dar ensino, Pai querido amado, para o teu povo, Pai querido amado. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido amado, toma este culto hoje, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada dia mais, Pai querido amado, quando teu filho, Pai, na entrada e na saída, desde agora e para sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa teu filho, Pai. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pai do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. No estudo de hoje, a gente vai falar um pouquinho do livro de Apocalipse. Amém. Dá um panorama geral do livro. Hoje a gente não vai se ater a alguns detalhes de cada capítulo, o que significa, a escatologia dele, mas trazer um panorama completo do que o livro de Apocalipse traz para nós. Amém? Amém. Muitas pessoas deixam de ler o livro de Apocalipse porque dizem que não conseguem entender. Outros não leem porque têm medo de ler o livro de Apocalipse, por causa das coisas que ali estão escritas. Mas o livro de Apocalipse, ele foi feito especificamente para a igreja. Como o apóstolo João falou, que é uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, direcionado para as 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, as 7 igrejas mais importantes que tinham na época, a qual iriam pegar essa mensagem e transmitir para o restante do mundo. Então elas receberam essa incumbência. O autor do livro, quem é o autor do livro de Apocalipse? É o apóstolo João, aquele que reclinava a cabeça sobre os ombros de Jesus, sobre o peito de Jesus. É conhecido por nós como o discípulo a quem Jesus amava, que estava mais próximo. No dia da transfiguração ele foi chamado para estar na presença de Cristo e viu ali a glória do reino de Deus, e viu ali Moisés e Elias junto com Jesus também. Foi o único dos apóstolos que não foi um mártir. Ele não morreu, ele morreu de morte natural, morreu de velhice. Pelo menos nos seus últimos dias foi bem. Não que ele não tenha passado por tribulações, porque ele passou por todas as tribulações que um bom servo de Deus passa. Por causa da palavra de Deus, diz no capítulo 1 de Apocalipse, que João, por causa da palavra de Deus, foi levado para a ilha de Patmos, uma ilha que ficava a mais ou menos 50 quilômetros do litoral da sua igreja, a igreja de Éfeso, onde ficavam ali os piores criminosos, as piores pessoas. Então, como não conseguiram calar o apóstolo João, mandaram para essa ilha para ver se a palavra de Deus ficasse calada. O homem pode nos deter, o meu ser carnal, o homem pode até fechar as portas dessa igreja. Ele tem autoridade para isso, se assim Deus permitir. Aqui é apenas um templo de paredes. Jesus nunca parou para ficar admirando os templos, se eram bonitos, se eram de ouro, se eram de madeira, se tinham pedras preciosas. Jesus nunca parou para ver isso. Mas uma coisa que sempre chamou a atenção de Jesus Cristo foi o coração do ser humano. Isso sim chama a atenção de Deus. Contanto que Deus permitiu que o templo de Salomão fosse destruído. Contanto que Deus permitiu que o segundo templo também fosse destruído. Eles encantavam aos olhos, mas não estavam encantando a vontade de Deus. Por isso, agora no Novo Testamento, Deus fala que nós, os seres humanos, somos o templo do Espírito Santo e Deus habita dentro de nós. Um templo que não é feito por mãos humanas, mas é criado pelo próprio Deus. Quem é que nos cria, quem é que nos forma, que nos dá a vida? É Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, o Senhor nos limpa, nos purifica e habita dentro de nós.
nós temos um tesouro que é muito mais valioso do que carro, casas, dinheiro, emprego, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem não tem mais o Espírito Santo não tem mais nada e já perdeu a batalha para o inimigo. O apóstolo João, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e foi na ilha de Patmos que ele teve as maiores revelações para a igreja. O que significa a palavra Apocalipse? Traduzida, ela significa revelação. É a revelação de Deus para nós. Tem algumas coisas ruins? Tem, porque a palavra de Deus ela vai ter exortação, mas ela vai ter também edificação e consolação. Mas a palavra de Deus também exorta. O livro de Apocalipse para a igreja, sempre que eu falo igreja, eu falo daqueles que estão preparados para ir morar no céu. Esses são a igreja. E o livro de Apocalipse para a igreja é um livro que mostra a vitória de Cristo e da igreja do começo ao fim. É um livro que vai mostrar nas visões de João. A primeira visão de João, ele tem Jesus glorificado. Primeiro capítulo, vamos por partes. Primeira parte, o autor está se identificando. Nos primeiros versículos, revelação de Jesus Cristo. A revelação não é minha. A revelação não era do apóstolo João. Não era a revelação do apóstolo Paulo. Mas era a revelação de Jesus Cristo para a igreja. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, é uma revelação importantíssima para a igreja, porque essas coisas, na época de João, já estavam próximas. Mas no capítulo 1, versículo 19, diz que as coisas que o Senhor Jesus Cristo estava revelando, esse é o versículo chave do livro de Apocalipse, viu, irmãos? Capítulo 1, versículo 19. É o versículo chave, olha o que ele diz. Escreve, Jesus está falando para o apóstolo João, escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Então já eram coisas que estavam acontecendo, que já tinham acontecido, e coisas que ainda iriam acontecer. Então a gente tem que estudar o livro de Apocalipse com essas três visões, uma visão tripla, olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Porque são as coisas que já foram, as coisas que são e as coisas que ainda hão de acontecer. Então a gente não pode pegar o livro de Apocalipse achando que só são coisas que ainda vão acontecer. Quando vão acontecer? São coisas que já estão acontecendo. São revelações para nós, para os dias de hoje. Eu costumo dizer que o livro de Apocalipse, ele é um livro que as coisas que estão escritas nele já estão acontecendo de forma gradativa, e que conforme se aproxima a vida de Cristo, esses eventos vão tomando mais força. E as profecias do livro de Apocalipse, elas não seguem uma linha de raciocínio que começa do 0 até 1000, que você vai lendo, terminou aqui e continua a outra. Não é. Mas elas acontecem uma junta com a outra. Elas se sobrepõem às revelações de Apocalipse. Contanto que se elas fossem progressivas, como muitos acreditam que é, então Jesus Cristo voltaria mais de 3 vezes no livro de Apocalipse. Porque quando a gente vai falar dos 7 selos, Jesus ele volta no final. Quando nós vamos falar das 7 trombetas, na 7ª trombeta Jesus volta. Quando a gente fala das 7 taças da ira de Deus, na 7ª taça Jesus volta de novo. Quando a gente fala da revelação do dragão e da mulher,
conta a história da igreja do início, dos tempos atuais e o que acontecerá no futuro. E Jesus volta no final também. E depois, nos últimos livros de Apocalipse, Jesus volta novamente. Ou seja, Jesus não pode voltar mais de 5 vezes. Jesus voltará uma vez. No dia que Jesus voltar, será para buscar a sua igreja, separar o joio do trigo e já trazer justiça para os ímpios na terra e trazer o julgamento. Mas vai ser uma vez só. Por isso que as revelações de Apocalipse a gente tem que entender que elas acontecem uma junto com a outra. Elas estão por cima uma da outra. Mas elas, cada profecias dessas, vão falar de fatos diferentes, mas que vão levar para o mesmo resultado. Outras pessoas podem interpretar o livro de Apocalipse de outra forma. Há 4 interpretações diferentes para o livro de Apocalipse. Mas há bases que não podem ser alteradas no livro de Apocalipse por nenhuma dessas visões diferentes do livro de Apocalipse. Jesus voltará, ninguém pode alterar isso. É uma base fixa da revelação. Os mortos ressuscitarão. É algo fixo, que ninguém muda, que ninguém altera. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. É outra coluna das revelações da palavra de Deus que não podem ser alteradas. Independente da visão que eu vou apresentar para vocês, os mortos ressuscitarão e Jesus voltará, e o inimigo será completamente derrotado e colocado aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Independente. A gente tem que entender que independente, os mortos em Cristo ressuscitarão, o juízo final vai acontecer, Jesus voltará para buscar os seus e fará justiça com aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e com os anjos caídos também. Isso não é alterado em nenhuma das visões. Isso é fixo. Isso é doutrina da palavra de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então isso é fixo. Mas a forma que eu mais acredito é que essas revelações elas não acontecem numa linha de tempo progressiva, mas que vão estar acontecendo uma por cima da outra. Hoje eu só quero trazer um panorama do livro de Apocalipse, abranger um resumão, só para a gente abrir um pouco o nosso entendimento para o livro de Apocalipse. E depois, o livro de Apocalipse, nós dividimos eles em 7 etapas. Então, fora hoje, se Deus assim permitir, estaremos trazendo aqui mais 7 estudos detalhados do livro de Apocalipse, trazendo todas essas visões, interpretações a respeito do livro de Apocalipse, para nós abrirmos o nosso entendimento. E isso é muito interessante, viu, pastor Ednei? A gente tem que ter assim uma mente aberta. Verdade. Não para alterar a doutrina, ninguém pode alterar a doutrina da palavra de Deus, mas a gente tem que ter a mente aberta para falar assim. A pastora Ednei chega aqui e fala: olha, pastor Tiago, eu acho que significa assim. Não, pastor Ednei, então vamos ouvir qual foi o entendimento que o Senhor te deu a respeito do livro de Apocalipse. Chega o irmão Carlos, não, eu acredito que é assim. Não, então vamos sentar e vamos conversar a respeito da visão. Por que o irmão acredita assim? Onde foi o versículo que o irmão viu? Vamos conversar, vamos nos encher do conhecimento de Deus, vamos dividir o conhecimento uns para com os outros e chegar no melhor entendimento daquilo que Deus mostra. Mas independente do que eu penso, do que o irmão Henrique pensa, do que o pastor Ednei pensa, do que os irmãos pensam, os mortos ressuscitarão e Jesus voltará e a palavra de Deus vai acontecer e ninguém pode mudar. Isso é fato. Isso é a revelação da palavra de Deus imutável. Amém? Por que a gente diz isso? Porque o livro de Apocalipse ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, para uma visão. As pessoas tinham uma visão diferente da comunicação que o apóstolo João fez com aquelas pessoas. Não que a gente possa chegar no entendimento, pode, pelo discernimento do Espírito Santo e pelo estudo da palavra de Deus, pela busca. A gente tem que ter sede pelas coisas de Deus. A gente tem que ter curiosidade pelas coisas de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu achava o livro de Apocalipse muito complicado.
mas Deus foi me dando maturidade. Deus foi me alimentando no começo com leite. Não é isso que diz pastor Ednei no começo? O novo convertido, ele começa com leitinho. Depois, aqueles que já estão maduros na presença de Deus, já recebem o alimento mais sólido. Porque somente aquele leitinho não serve mais para eles, porque a sua curiosidade está mais aguçada. Ele quer conhecer mais, ele quer se aprofundar nesse rio do conhecimento, das revelações de Deus. Então a gente tem que buscar o conhecimento. Amém? Os irmãos já estão começando a entender mais ou menos a respeito do livro de Apocalipse. Então, assim, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João morreu de velhice, com 94 anos, no ano 103 depois de Cristo. Ele saiu de Patmos e voltou para a sua terra, Éfeso, para a sua igreja. E lá ele morreu de velhice, com 94 anos, no ano 103 depois de Cristo. Ou seja, o apóstolo João, ele era mais novo do que Jesus Cristo, porque ele nasceu no ano 9. Deixa eu lembrar uma cidade que ele nasceu, na Galileia. Então ele nasceu no ano 9. Então Jesus, quando o apóstolo João nasceu, Jesus já tinha 9 anos de idade. Interessante isso, né, irmãos? Né? Eu descobri isso aqui também, estudando aqui para dar para os irmãos. Já tinha esse estudo pronto, mas eu revisei ele todo, fiz outro estudo, né, de acordo com a nossa necessidade. E a gente vai descobrindo fatos novos da palavra de Deus. Viram? Por mais que eu já tenha estudado, Deus continua revelando coisas mais novas e profundas para nós, porque a palavra de Deus se renova no nosso coração. Hoje eu leio o Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas eu vejo uma pregação de outro pastor sobre o mesmo versículo, e Deus revela coisas poderosas e profundas para a minha vida, no versículo que todo mundo conhece de cor. Amém? Escrito pelo apóstolo João, escreveu enquanto ele estava na ilha de Patmos, preso, e a palavra de Deus não ficou presa. A palavra de Deus saiu mundo afora. Um pastor uma vez falou bem assim: o apóstolo Paulo, ele também teve revelações muito profundas, que ele conta, que foi até o terceiro céu, mas ele disse que eram coisas que não tinham como explicar, revelar. O apóstolo Paulo viu e não revelou para nós o que ele viu. Eu já tive revelações de Deus, de Jesus. Uma vez eu fui contar para um pastor, ele zombou de mim. Então, às vezes, a gente tem revelações profundas das coisas de Deus, e às vezes a gente fica receoso de contar para alguém, porque às vezes as pessoas zombam de nós porque acham que Deus não revela. E eu vi uma senhora bem velhinha contando um testemunho, que Jesus abraçou ela falou: Jesus, vem me abraçar. Ela disse que Jesus lembrou dela, aquela senhora bem velhinha, imprestável para as outras pessoas, mas Jesus foi lá e abraçou ela, e ela conta aquele testemunho com lágrimas nos olhos. É uma coisa maravilhosa ver esse testemunho dela. Então é isso. Mas o apóstolo João também teve as revelações nos céus, mas ele teve coragem de revelar, de escrever, de distribuir, porque assim Jesus determinou para ele. Eu também já tive algumas revelações, de vez em quando eu conto para a igreja, mesmo que alguns acreditem ou não, mas eu conto. Amém? O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, é o último livro da Bíblia e o último livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Então não vou me atar muito aqui. Então o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 partes. Qual a primeira parte? Vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que vem a carta para as 7 igrejas da Ásia Menor, que vai ter Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas. A gente vai fazer um estudo somente falando detalhadamente dessas 7 igrejas. Se você parar em casa e ler sobre essas 7 igrejas, em uma leitura só, você vai se identificar com uma delas. As 6 igrejas tiveram falhas. A igreja de Filadélfia era a única que estava perfeita. E a igreja de Laodiceia era a única que não tinha nenhuma qualidade.
as outras 5 igrejas antes tinham qualidades e defeitos. Se você puder ler sobre essas 7 igrejas antes do nosso estudo, você vai com certeza se identificar com alguma delas. Alguma dessas igrejas vai falar conosco, vai nos mostrar a nosso respeito, nossas falhas e nossas qualidades diante de Deus, e se temos andado de acordo com a palavra de Deus ou não. Em alguma delas, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, vai te tocar no coração e te trazer um entendimento muito profundo a respeito da sua própria vida, porque essas 7 igrejas parece que é um raio-x, uma tomografia de como seriam os cristãos. Quando meditamos em cada uma delas, em alguma delas nós nos identificamos. E ali a gente dobra os joelhos e a gente chora na presença de Deus, pedindo a Deus a mudança, pedindo a Deus que nos dê força para andar segundo a vontade de Deus. Porque sabemos também que não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. O diabo vem todo dia tentar a gente. Todos os dias. Ele não dorme. No dia que a gente dorme sem orar, ele já vem atribular a gente. A gente acorda agoniado. Mas, segunda parte, que o livro de Apocalipse é dividido, capítulos do 5 ao 8, e a gente vai falar sobre um livro selado com 7 selos. A gente vai falar sobre os 7 selos, que é um livro fechado que está na mão de Deus. E só Jesus Cristo se encontrou digno, porque ele venceu a morte, o diabo e o pecado aqui na terra. E ele voltou para o céu e se tornou digno de abrir esse livro, que é um testamento para a igreja, que estava na mão de Deus. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, no inferno, ninguém foi digno, mas foi procurado. Deus procurou alguém digno em todo o universo, material e espiritual, para encontrar alguém digno de abrir esse livro. Que livro era esse? O testamento para a igreja, as revelações para a igreja da história que Deus escreveu. Mas precisava se encontrar alguém digno que fosse para abrir esse livro e revelar para a igreja aquilo que Deus tinha preparado. Mas como um bom testamento, ele só tem valor quando o seu dono morre. Então Jesus Cristo também, na pessoa de Deus, deu a sua vida. E o testamento, ele foi digno de abrir esse testamento e validá-lo pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, para nos mostrar aquilo que estava secreto na mão de Deus para a igreja em primeira mão. Olha só como o livro de Apocalipse é maravilhoso. Já pensaram dessa maneira? Um livro selado com 7 selos, mostrando como era o testamento naquela época, que era selado o testamento com 7 selos, para 7 testemunhas diferentes, estavam ali para dar a veracidade daquele testamento, para que ela não fosse desmentido. Mas tinha 7 testemunhas e 7 selos diferentes colocados ali, para dar validade. E para cada um desses selos que Jesus abriu, há um acontecimento aqui na terra, mostrando a veracidade da palavra de Deus e dos acontecimentos dos últimos dias, que só quem não quer ver não enxerga. Mesmo tendo olhos, vendo, não enxerga que a palavra de Deus está se cumprindo. Nesse testamento, há revelações da igreja, de Cristo, do julgamento de Deus aqui na terra, que já estão acontecendo, mas muitos querem fechar os olhos para isso, porque não querem reconhecer a veracidade da palavra de Deus, que ela está se cumprindo e leva o homem para o arrependimento. As pessoas não querem sair do pecado e começar a viver uma vida em Cristo, uma vida recatada, uma vida de negar-se a si mesmo e levar a sua cruz. As pessoas não querem isso, as pessoas querem viver uma vida regalada, onde podem fazer o que elas quiserem e o que bem entenderem. Só que quem anda por esse caminho, anda por um caminho largo, que leva para o inferno, que leva para a perdição. Porque o caminho de Cristo é de renúncia. O caminho é apertado,
Jesus falou que o caminho é apertado, a porta é estreita. E Jesus falou: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Porque para seguir a Cristo não é de qualquer maneira, tem que ter renúncia. Tem que abandonar certos hábitos, certos vícios, certas vontades, certos sonhos, para seguir a Cristo. Senão não consegue andar nesse caminho estreito. Escorrega, cai. Mas quem segue a Cristo e estuda a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem segue de acordo com a palavra de Deus não tropeça, mas enxerga claramente o caminho por onde está andando, porque o caminho é estreito e as trevas estão sobre o mundo, a escuridão do pecado. Se você não se guiar pela palavra de Deus, você se perde e perde o caminho da salvação também. Amém? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é profunda, irmãos, profunda. E a gente pode detalhar isso aqui ainda. Do capítulo 8, do versículo 2, do capítulo 8 até o capítulo 13, temos a terceira parte do livro de Apocalipse. Capítulo 8 ao capítulo 13. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas, que vão mostrar os acontecimentos também dos últimos dias, sobre a natureza, sobre os astros, as estrelas, sobre o sol, sobre a lua, sobre a água salgada, sobre a água doce, o que vai acontecer com o homem. Então tudo isso Deus já tinha escrito, Deus já sabia, porque Deus, Ele conhece a história do início ao fim. Não foi o que Jesus falou para João no capítulo 1 de Apocalipse. Jesus falou: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Deus conhece o início e o fim de todas as coisas. Ou seja, qual foi a segunda revelação de João do livro de Apocalipse? A primeira foi de Jesus glorificado. A segunda revelação foi do trono de Deus. E onde estava esse trono? No céu. A gente nunca vai ver o trono de Deus na terra. A gente vê o trono de Satanás. A gente vê o trono dos homens. Mas a gente nunca vai ver o trono de Deus na terra, na palavra de Deus, em lugar nenhum. Ele está sempre no céu, porque Deus governa todas as coisas. Estão no controle de Deus. Amém? Glória a Deus. Livro de Apocalipse, quarta parte, dividido dos capítulos 12 ao 14, que a gente já vai falar sobre o anticristo, o diabo, o falso profeta e o anticristo. 4 seres que se levantam na grande tribulação para tentar destruir a igreja, para tentar destruir o Evangelho, para tentar impedir os planos de Deus. Mas eles não podem, porque todos os planos de Deus já estão traçados e se cumprem de forma correta, de forma atual. Eles já estão derrotados, eles tentam, mas eles já estão derrotados. E como que a igreja derrota esses inimigos? Livro de Apocalipse fala que nós os derrotamos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. É assim que a igreja vence o diabo, o pecado. É pelo sangue de Jesus. Não é pelo meu nome, não é mais pelo sangue de animais, não é pelo meu sangue, mas é pelo sangue de Jesus que nós vencemos o inimigo, que nós vencemos as tentações, que nós resistimos à aparência do mal, que nós dizemos não para Satanás quando ele vem nos tentar. É pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós somos capazes de dar nossa vida por causa da palavra de Deus. É por causa do sangue de Jesus que o apóstolo João, ele vai para a ilha de Patmos, suporta as provações e não se cala perante ninguém, mas oferece até mesmo a sua vida por amor a Cristo. É pelo sangue de Jesus que nós vencemos os inimigos. Mataram muitos apóstolos, venceram eles?
Não. Venceram a carne. Mas aqueles que morrem em Cristo já estão reinando com Cristo na glória. O apóstolo Paulo disse: o viver para mim é em Cristo, mas o morrer para mim é lucro, porque quando eu for para o Senhor, vou receber a minha coroa, o meu galardão, a minha recompensa que o Senhor preparou para mim. Não é ensinado mais nos dias de hoje que é bonito morrer por Cristo. Tem muitas igrejas aí agora que são igrejas delicadas, igrejas sensíveis. Os irmãos são sensíveis. Não pode falar do livro de Apocalipse porque os irmãos têm medo, porque os irmãos não querem ouvir a respeito de revelações que falam de morte. Se chegarmos no culto e falar de morte, misericórdia, viu, irmãos? Tem igrejas que são delicadas. Você não pode tocar em assunto tal, você não pode tocar em assunto assim. Uma vez eu preguei numa igreja, o pastor chegou para mim e falou assim: pastor Tiago, você não pode falar assim, não pode falar sobre isso. Só que Deus já tinha me revelado antes que tentariam me calar, e Deus falou assim: fala o que eu te mando e não o que eles querem ouvir. Glória a Deus, Jesus. E ai de mim se não anunciar a palavra de Deus. Amém? Então vamos falar sobre a quarta parte, vamos falar sobre, como nós já falamos, né, capítulo 12 a 14, vamos falar sobre a mulher e o dragão. Vamos falar sobre a besta que sobe do mar, o anticristo. Vamos falar da besta que sobe da terra, o falso profeta. Vamos falar sobre o cordeiro e 144 mil no monte Sião. Vamos falar de 3 anjos que anunciam os juízos de Deus. Vamos falar sobre a ceifa e a vítima e a vinda de Cristo novamente nesses capítulos. Fala de novo sobre a vinda de Cristo. É um panorama que se repete na palavra de Deus. Mas sempre quando fala da volta de Cristo, já fala que é o fim. É para glorificar a igreja e fazer justiça contra os ímpios. A quinta parte fala sobre os capítulos 15 e 16. Vamos falar sobre as taças da ira de Deus. Entre as trombetas e as taças da ira de Deus, há um prólogo, falando sobre a mulher e o dragão, na quarta parte, do livro de Apocalipse, e sobre as bestas. Só vai falar dos animais simbólicos, na quarta parte. Animais esses que estão também simbolizados no livro de Daniel. Quando se estuda o livro de Apocalipse, você tem que estudar ele junto com o livro de Daniel e o livro de Zacarias. São os profetas que mais falaram também sobre os últimos dias. E ali também você encontra chaves para interpretar esses símbolos do livro de Apocalipse. Quinta parte, as taças da ira de Deus, capítulo 15 e 16. Essas taças também vão falar coisas parecidas com as trombetas. As trombetas falam que Deus vai destruir a terça parte das árvores, vai destruir a terça parte da água salgada, a terça parte da água doce. Chega na taça da ira de Deus. Acredito eu que a igreja não estará aqui. Acredito que a grande tribulação termina na 7ª trombeta. E acredito que ali a igreja é arrebatada ao soar da última trombeta, como disse o apóstolo Paulo. E ali Jesus Cristo volta, trazendo as taças da ira de Deus na terra e glorificando os filhos lá no céu. As taças da ira de Deus falam que vai destruir completamente a água salgada, vai destruir completamente a água doce, 100% de destruição, vai destruir as florestas, as estrelas cairão do firmamento, o sol se tornará negro, a lua vermelha como sangue e a vinda de Cristo. Aqui já fala também sobre o juízo final. Sexta parte, vamos falar sobre a queda da Babilônia, capítulo 17, vamos falar sobre a queda da Babilônia, do capítulo 17 ao capítulo 20. Sexta parte, do capítulo 17 ao capítulo 20 de Apocalipse.
Capítulo 18, falamos sobre a queda da Babilônia, a grande meretriz, a igreja prostituída. Que igreja é essa? É a igreja que diz que crê em Deus, mas todas as práticas mundanas ela pratica também. Isso é a prostituição espiritual. Quando você diz que está servindo a Deus, mas também está servindo ao diabo. Quando você quer fazer a vontade de Deus, mas você também está fazendo a vontade do diabo, a vontade do pecado. Você se torna uma meretriz aos olhos de Deus. Se torna a Babilônia, onde há todos os tipos de coisas erradas e de misturas. Na igreja que vai morar no céu não pode haver mistura. Jesus falou, não se pode servir a dois senhores, ou você serve a um ou outro, ou você agrada a um, ou você agrada a outro. Eles têm ciúmes. Deus tem ciúme de mim e de você. O diabo não quer que você tenha parte com Deus também. E Deus não quer que você tenha parte com o diabo. Nós temos que tomar uma decisão, temos que escolher o caminho aonde nós queremos trilhar. Sabe quando é que Deus começa a operar na nossa vida, irmão Henrique? Quando nós decidimos dentro do coração. Porque numa parábola Jesus fala bem assim, falei para o servo fazer isso, ele disse que não ia, mas depois ele foi lá e fez. Depois o servo fala para outro servo fazer, e o servo fala que vai fazer, porém ele não faz. Qual dos servos foi o obediente, fiel? Aquele que no momento disse que não ia fazer, mas decidiu fazer depois no meio do caminho. Ele, não, me arrependi do que eu disse, mas eu vou lá e vou fazer a vontade do meu Senhor. Imagina se eu ouvir a palavra de Deus hoje, como eu já fiz. Não quero saber de crente não, Deus me livre de ser crente. Quero ser isso aí não. Mas depois, eu decidi aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que descobri que era o único caminho que eu tinha. Mas eu decidi dentro do coração, eu vou servir a Deus, eu vou me entregar a Deus, e vou para a igreja. Tomei uma decisão, mas naquele momento que eu tomei uma decisão firme e concreta dentro do meu coração, Deus operou milagres na minha vida e na minha família. Mas é uma decisão concreta. Lembra de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego na Babilônia, quando ofereceram o banquete? Diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ou seja, ele estava decidido, mesmo que ele morresse, ele não ia se contaminar para desobedecer a palavra de Deus por causa daquele banquete lindo e maravilhoso que estava sendo oferecido, porém já tinha sido consagrado a vários demônios. Não, eu não vou me contaminar, vou comer só verduras e legumes. Se eu morrer, eu morri. Mas se Deus quiser me sustentar, Ele me sustenta. E o que Deus fez? Deu muito mais vigor para Daniel e seus amigos do que para aqueles outros que comiam carne, verduras, legumes, bebiam vinho, do que para Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que eram seus nomes originais. Não se contaminarem. Deus os honrou, contanto que deu mais sabedoria a eles, mais inteligência e mais honra. E no meio da Babilônia, no meio do império das trevas, foram exaltados a posições altíssimas, acima daqueles que se contaminaram com os manjares mundanos. Isso também serve para a nossa vida espiritual, para os dias de hoje. Aí, agora que está servindo. Não podemos nos contaminar com os manjares mundanos, com o que o mundo nos oferece, com o que o diabo nos oferece, por mais que seja atrativo e gostoso. Eu tenho que estar na presença de Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu me deleito na palavra e nas coisas de Deus. Eu me deleito no culto de ensino, eu me deleito no culto de domingo, eu me deleito ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir os louvores de Deus. Mas para isso eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ou você alimenta o seu espírito, ou você alimenta a sua carne. Se você alimentar o seu espírito, você vai gostar das coisas do espírito. Mas se alimentar a carne, vai gostar das coisas da carne. Eu falo para os irmãos, por experiência própria. Quando nós nos dedicamos a voltar para as coisas de Deus, a gente vai perdendo o prazer das coisas do mundo. A gente
te perde prazer. Ah, Tiago, vamos ali naquela festa. Não, olha, estou com vontade de ir. Não quero ir não. Eu estou esperando. Não, vai ter um culto amanhã aí, eu quero ir para o culto, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero ouvir a palavra, eu quero me edificar. Não, vou orar e Deus começa a operar milagre na sua vida, na sua família, e você vê o agir de Deus, os milagres de Deus, os sinais, aí você se entrega mais e mais assim. Quantos não poderiam estar hoje também ouvindo essa palavra? Amém? Até aqui online, algumas pessoas entram e saem. Mas como eu sempre digo, se eu estivesse revelando chave de casa, de carro, teria muitas pessoas aqui agora sapateando. Eu quero receber. Mas quando fala assim, você tem que obedecer a palavra para depois receber, aí as pessoas já baixam o ânimo, baixam a bola. Não é verdade? Mas prossigamos. Sétima parte, última, a qual o livro de Apocalipse é dividida. Capítulos do 21 ao 22. Aqui muda totalmente o panorama. Aqui a gente só vai falar de coisa boa. Como que se encerra o livro de Apocalipse? Como que se encerra a história da humanidade? Cristo, o vencedor. Ele já é, ele já venceu lá na cruz. Mas diz que Deus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É isso que tem acontecido hoje. Todos os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo estão ficando debaixo dos pés de Jesus. Quando Ele vier, vai ser para trazer a glória de Deus, novos céus e nova terra. Jesus no arrebatamento, Ele vai dar uma volta completa na terra. Muitos aí por aí vão olhar para mim e falar assim, isso não está certo, Tiago. Eu falo assim, você já estudou o livro de Apocalipse? Junto com Daniel e Zacarias? Você já estudou profundamente? Ou você está acreditando somente naquilo que você já ouviu? Por isso temos que estudar a palavra de Deus para que ninguém nos engane. Para que a gente saiba aquilo que está escrito. Capítulo 21 e 22 vai falar novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, Cristo vencedor e reinando, e a igreja vitoriosa reinando junto com Cristo. E todos aqueles, desde Abel, que morreram em Cristo Jesus, reinando com Deus e reinando com Cristo. E tudo aquilo que Jesus herdou de Deus, a igreja também herda com Cristo. Somos herdeiros de Deus através de Cristo Jesus, de todas as coisas, de todas as promessas. Contanto que o testamento que está na mão de Deus, o primeiro selo, já aparece Jesus vitorioso e saindo para vencer. Jesus não é derrotado. Ele é vitorioso e ele sai para vencer. Depois haverá guerras, haverá tribulações, haverá grandes tribulações, mas no final Jesus Cristo volta novamente vitorioso. Porque é necessário que esse mundo passe por provações, mas cada provação que esse mundo passa é um anúncio da volta de Cristo e um aviso para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus, que rejeitam a palavra de Deus. Deus dando tempo para que eles se arrependam e vejam os sinais. Ou você acha que tudo isso é por acaso? As contaminações dos oceanos, as florestas pegando fogo, o sol aquecendo mais, a lua está enferrujando, para quem não sabe, um ferrugem vermelho. Tem um estudo científico sobre isso. A lua está enferrujando, ficando vermelha, vermelho escuro, está mudando a cor dela. Isso é natural da natureza? Não, tudo isso já estava revelado pela palavra de Deus, são sinais para que nós vejamos que as coisas de Deus estão cumprindo, e como Isaías fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O ímpio deixa o seu caminho, converta-se ao Senhor. Quem tem sede venha, porque o Senhor dará água viva de graça.
A salvação é de graça para aquele que se arrepende, para aquele que aceita, para aquele que se entrega, que se põe no caminho. É de graça. Só basta aceitarmos e recebermos a palavra de Deus no nosso coração. Amém, Deus. Aleluia. Então isso aqui é só um panorama. Como o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, estamos apenas aqui tendo a visão do alto, vendo de longe, aqui agora, o livro de Apocalipse. É apenas um resumão, mas nesse resumo a gente já sente a presença de Deus. Deus começa a falar conosco, a gente começa a se edificar, a gente começa a aprender. Então eu quero perguntar para os irmãos, em quantas partes é dividido o livro de Apocalipse? 7. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Que João? Era qualquer João ou ele era conhecido? Era apóstolo João. Ele morreu como Marte ou morreu de velhice? Alguém lembra quantos capítulos tem o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse fala quais tipos de revelação o livro de Apocalipse ele fala no panorama geral? Oi? Pode falar. Presente, passado e futuro. Não é? Versículo-chave do livro de Apocalipse. Apocalipse 1:19. João, eu vou te revelar as coisas que são, que eram e que hão de acontecer ainda. Que vistes, que são. As que vistes é que ele já viu, que já passou. As que são, que estão acontecendo agora, e as que hão de acontecer. Batista, que era primo de Jesus, né? Que foi o maior profeta, o maior profeta que teve. Jesus fala que ele foi o maior profeta, João Batista. Jesus falou, ele foi como Elias, veio no mesmo espírito de Elias, mas esse João, ele morreu antes que Jesus, assim que Jesus começou seu ministério. Morreu, perdeu a cabeça porque falou a verdade, porque denunciou o pecado. Mas foi em João, em apóstolo João, que surgiu o batismo nas águas, que ele recebeu por revelação de Deus, porque a respeito de João Batista estava profetizado em Isaías, no Velho Testamento, que viria o profeta que prepararia o caminho de Jesus Cristo, deixaria tudo pronto para que Jesus Cristo começasse o seu ministério. Então, quando Jesus foi batizado e passou pela aprovação no deserto, Jesus começou seu ministério e começou a operar milagres. O ministério do apóstolo João terminou. E o que Deus permitiu? Deus permitiu que o matassem. Mas ele começou a reinar com Cristo, lá em cima. Para mostrar para nós que serás fiel até o fim. A palavra de Deus fala, ser fiel, o que Deus fala para uma das 7 igrejas de Apocalipse. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis para com Deus, mesmo com risco de vida. Porque Jesus falou, aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Vai para o céu, porque não negou Jesus, e Deus não negará em Jesus, confessará o seu nome diante de Deus e dos anjos. Jesus vai falar lá em cima, Carlos Henrique, você venceu e não negou, pois eu falo o teu nome aqui para todos os seres do universo. O Carlos Henrique venceu. Escreve o nome dele no memorial eterno. Ele venceu. Escreve o nome dele no livro da vida. É muito mais do que vencedor. Mas aquele que tiver medo e perder a sua vida por amor, por causa de Cristo, não, eu nego a Cristo, deixa eu viver. Pronto, ele apostatou da fé. E aqui, gente, tem uma coisa muito importante. Isso traz um estudo para Hebreus também. Que aqueles que verdadeiramente provaram do reino de Deus, do Espírito Santo, dos milagres,
e ele chega em público e nega Cristo em público, abertamente, depois de ter provado, depois dele falar assim, não, eu vejo que Deus é verdadeiro e real, eu sei, eu tenho certeza disso, mas eu não quero Ele mais, porque eu tenho medo de morrer por causa de Deus, não quero mais saber de Deus não, esses apostataram da fé, e diz que esses não conseguem mais nem se arrepender, mas é um caso extremo, e isso vai acontecer muito na grande tribulação. O sistema que o diabo governa, o sistema desse mundo, quando eu digo sistema, são as leis desse mundo, todo o sistema eletrônico, todas as coisas ele governa, ele tenta te controlar. Quando ele disser assim, se você adorar a Deus, você vai ser preso. Eu tenho certeza que muitos negarão a Cristo. Porque quando fecharam a igreja na pandemia, muitos não foram mais para a igreja. E até hoje não vão. Até hoje não voltaram, né? Hoje em dia já está acontecendo na apostasia. Já acontece. Sim, apostatando mesmo. Pregadores de renome, conhecidos, usados por Deus. E de repente eles olham e falam assim, eu não quero mais saber desse Deus. Ou seja, eles cuspiram na cruz de Cristo, praticamente. Rejeitaram a Cristo. E o escritor Hebreus fala que não pode crucificar Jesus de novo. Não é? Então vamos tomar muito cuidado. Uma coisa é você tropeçar aqui e ali e se arrepender. Se ali, tropecei, Jesus me perdoa. E nós tropeçamos em muitas coisas. Mas a gente pede perdão a Deus, mas a gente não nega. Eu sempre costumo dizer isso também. Eu falo, Deus, eu não te largo não. Senhor, eu vou... Mateus 24:13, se não me engano, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu falo para Deus, Deus, eu não te largo não. Eu não vou desistir de ti não. Então eu te peço que não desista de mim também não, Deus. Tropecei aqui. Deus, me perdoa no nome de Jesus, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir no caminho. Amém? Amém. O que mais que eu posso perguntar aqui do livro de Apocalipse? O que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Só tem 4 livros aqui, mas prestar atenção aqui. Então, é isso. Deu para entender o panorama do livro de Apocalipse? Amém. Tá bom? Isso aqui é só para a gente ter um gostinho. Tá? Depois próximo estudo, a gente vai falar o quê? Vou falar sobre a primeira etapa, que é o capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3. Tá bom? A gente vai falar rapidamente sobre a visão de Jesus glorificado. Vamos falar sobre a visão do trono de Deus. E depois a gente vai entrar já nas 7 igrejas da Ásia, para a gente também não alongar demais esse estudo. Amém? Quem quiser já ir estudando em casa, para chegar aqui, né, craque aqui, para a gente também compartilhar conhecimento, será muito bom. Porque, irmãos, assim, eu tenho estudado, eu tenho dado entendimento, mas a gente não é o dono do saber. É Deus. É o Espírito Santo que revela as coisas ocultas e profundas de Deus para quem quer. Isso está escrito na Bíblia. Amém? Irmãos, então é isso. Quero encerrar agora essa introdução no nome de Jesus. Amém? Hoje foi só uma introdução no livro de Apocalipse. Já está virando uma pregação. O fogo está quase caindo já.